Bem, então, a doutora Elisa Padovan é médica, psiquiatra e também psicanalista, né? Ela se formou médica pela Faculdade de Medicina de Santa Amaro, isso em São Paulo, só repetindo, porque eu estou falando de Araguaína, Tocantins, e a Elisa de São Paulo, capital. Fez residência de psiquiatria no Hospital do Servidor Público Estadual, é, que é um hospital muito famoso, né? É membro do IPLA, Instituto da Psicanálise Lacaniana, e participa também da Clínica de Psicanálise do Centro de Pesquisas sobre o Genoma Humano e Células-Tronco, da USP, né? É uma clínica de psicanálise que é dirigida por Jorge Forbes, em parceria com a geneticista doutora Maiana Zatz. Além de atuar em consultório particular, a doutora Elisa Pardovan também coordena equipe de psiquiatras e assiste pacientes na clínica Parque Julieta, isso em São Paulo. É diretora do Hospital Nova Reabilitação, que é um hospital psiquiátrico especializado no tratamento de doenças mentais e dependência química, que fica próximo de Sorocaba. Doutora Elisa Padovan, seja muito bem-vinda aqui à nossa live. Boa noite, fique à vontade. Muito obrigada. Estou adorando a gente fazer uma segunda live para falar de medicação, porque eu acho que é um tema muito importante que tem um monte de coisas a serem explicadas, respondidas, ou até não respondidas, mas, enfim, pensadas a respeito das medicações. Que nem tudo com medicação a gente consegue explicar, né? Mas até onde eu consigo, eu vou tentar explicar e ser clara, enfim, vamos ver aí o que aparece. Ótimo. Então, nós colocamos como título dessa live o seguinte, né? Eu gostaria de ir ao psiquiatra, né? Tenho muitas dúvidas sobre a medicação. E agora? É isso que nos propomos a trabalhar aqui. Um pano de fundo para essa nossa proposta. De acordo com o site da Organização Mundial, a Organização Pan-Americana de Saúde, também da Organização Mundial de Saúde, depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. E no Brasil, essa prevalência está acima da média internacional. No entanto, de acordo com o jornal O Tempo, mais de 40% dos pacientes que se tratam abandonam os remédios nos primeiros 30 dias, percentual que sobe para 52% no segundo mês e chega a 72% no terceiro. As principais razões alegadas são os efeitos colaterais dos medicamentos, por exemplo, ganho de peso, disfunção erétil, dificuldades em atingir o orgasmo. Além disso, também, né, alguns têm medo da lentidão, da perda de identidade e de ficar também viciados. Tendo esse cenário como pano de fundo, Elisa, eu te faço a primeira pergunta, fique muito à vontade. Claro. Porque, às vezes, a medicação ela é necessária no tratamento da ansiedade e da depressão? Tá. É bom que você já começou com uma pergunta difícil, né? Difícil porque a gente ainda não tem tudo explicado. Vamos supor, se hoje você quiser que eu te explique por que um paciente usa uma medicação antihipertensiva, eu consigo, dentro da explicação médica, te explicar onde o antidepressivo vai, desculpa, onde o antihipertensivo vai agir, que ele vai causar no vaso para diminuir a pressão, tem toda uma lógica. Quando você vai para o campo da depressão, a gente tem algumas teorias, a gente imagina que algumas coisas aconteçam, a gente considera vários fatores, porém a gente ainda não conseguiu, e não sei se vamos conseguir, né, chegar à explicação total, que se fecha ali numa lógica. Então, assim, quando você fala de medicação, você pensa em atuação de receptor cerebral. Então, todo mundo, ou quase todo mundo, já ouviu falar a serotonina, né? Que é o principal, é o mais famoso. Mas hoje a gente sabe que não tem só a serotonina, tem a noradrenalina, tem a dopamina, tem um monte de outros neurotransmissores e receptores que a gente sabe pouco sobre eles, né? Ou se sabe, não sabe o suficiente. Mas dentro do que a gente sabe, vamos dizer assim, os antidepressivos vão ali, se eu tivesse que resumir, vão ali atuar no receptor do cérebro e melhorar a qualidade ali dos neurotransmissores que estão envolvidos nessa doença. Ok, mas, veja bem, você me perguntou quando que é necessário, né? Enfim, quando que a gente vai indicar isso? Depende, é para todo paciente? Não. Se for, por exemplo, uma depressão, e aí vale lembrar que existe depressão unipolar e bipolar.
tá? Então, aqui, quando a gente for falar, eu tô falando da unipolar, que é a mais comum, né? E que a gente fala o tempo todo dessa depressão. Tem a bipolar, que é quando o paciente tem a depressão, mas em algum momento ele pode ter um episódio oposto da depressão, que é a mania. Então, por isso, bipolar, né? Porque sai do menos e vai para o mais. Mas aí a gente teria que fazer uma live só de bipolar, porque é tudo diferente para essa depressão bipolar, tá? Mas é bom saber que existe. E aí, se for bipolar, normalmente a gente não trata com antidepressivo, inclusive para não fazer ele virar para o outro polo, que é um dos riscos que pode acontecer. Então, falando de depressão unipolar, nem sempre a gente medica. A terapia pode ser uma estratégia muito atraente, porque medicação, como você mesmo trouxe, tem uma série de coisas que a gente vai precisar avaliar, né? Então, se é uma depressão leve e o paciente está numa análise ou tem esse desejo de fazer uma análise, dá para indicar um tratamento não medicamentoso. Mas se o paciente não quer, né? Para fazer a análise tem que ter o desejo, tem que ter a demanda, não quer, né? Ou tá muito mal, não consegue às vezes nem raciocinar direito, tá muito angustiado, às vezes importante ter uma avaliação para ver, né, o quanto que aquilo está afetando a vida do paciente e aí indicar a medicação, porque senão o paciente para de trabalhar, para de comer, para de dormir, né, e começa a ter muitos prejuízos. Então, respondendo a tua pergunta, a medicação, ela entra aí quando a gravidade vai aumentando e vai levando a prejuízos, e ela atua aí basicamente em serotonina, noradrenalina e dopamina. Vamos dizer assim, de uma maneira bem geral, tá? Pra gente não ficar aqui filosofando muito. Tá ótimo. Muito bom. É interessante você falar isso, Elisa, porque na outra live que nós fizemos, que está no IGTV, eu também disponibilizei no YouTube, se colocar pelo seu nome, Uhum. doutora Elisa Padovan Responde, né, sobre a depressão e Uhum. ansiedade, vai aparecer lá. Tá. E nós estamos planejando já também uma live para falar sobre depressão e ansiedade do ponto de vista da psicanálise. Porque, Uhum. igual Tem como você foi diferença. falando aqui, como você foi falando aqui, às vezes uma análise, né, se for leve, moderada aí, né, talvez dá para conduzir. A gente vai fazer uma live só para falar sobre esse assunto. Então, mas Mas aí ainda, deixa eu só te acrescentar uma coisa que eu acho que é importante. tá. Às vezes não é depressão, tá? Também tem isso. Uhum. Então, primeiro é preciso saber se é depressão. Porque tristeza não é depressão, angústia não é depressão, né? Então, assim, precisa ser avaliado. Então, a minha resposta é: se for depressão, né? Aí vem toda a resposta em seguida. Porque às vezes as pessoas acham que tá triste ou chorar demais ou tá muito angustiado é depressão. E aí não necessariamente, né? Eu achei interessante você falar isso, Elisa, até porque você destacou na outra live, que daí a necessidade de ir ao psiquiatra, né? Isso. Porque essa palavra depressão é como a palavra coisa, né? Coisa virou o verbo coisar. É. Então, faltou ali alguma coisa, põe coisa. Então, todo mal-estar acaba, Virou né, depressão. colocando. Então, por Exato. isso tem de ir ao psiquiatra, né? Que é o médico especializado nisso. Sim. Olha, a segunda pergunta. Então, tá bom. Digamos que o paciente tem esses medos que a gente falou, essas dúvidas, essas incertezas. Você Uhum. acha que é importante o paciente falar, né, de seus medos, dos seus receios, das suas dúvidas, de tomar medicação durante a consulta e discutir com o médico que tratamento é aceitável ou não para ele, paciente? Não, importante, eu diria essencial e extremamente válido, porque assim, aí tem um raciocínio que acho que dá para entender bem isso. Quando a gente fala de medicação psiquiátrica é um tipo de medicação que provavelmente não vai ser tomada por um curto período, tá? O tratamento, por exemplo, da depressão ou da ansiedade, ele vai ter, não é um tratamento, por exemplo, de um tratamento que você faz com antibiótico que dura 2 semanas, por exemplo. Né? Então, são tratamentos que vão durar aí alguns meses, e aí eu acho que até posso entrar nessa questão, mas só para entender que não é um tratamento curto, né? Não é tomou 1, 2 comprimidos e parou. Então, por ter um tempo maior de uso,
o maior problema que a gente tem hoje é o quê? É o paciente aderir, né? E a adesão é um grande problema na psiquiatria por causa do tempo que esse paciente vai tomar a medicação. Então, para a gente fazer um paciente aderir, não existe outra maneira do que fazê-lo concordar com a medicação que ele vai tomar. Porque senão ele para de tomar e não volta mais, né? Então, assim, são vários fatores que a gente considera. Um deles, né? Custo. Esse paciente pode pagar por essa medicação por esse período? Né? Depois, o tempo que ele vai tomar, isso tem que ser discutido. Ele precisa saber o que vai acontecer se ele parar de tomar antes do tempo ou não tiver supervisionado por um psiquiatra. Né? Quais são os efeitos colaterais? Então, assim, normalmente eu converso com os pacientes sobre os efeitos colaterais, sobre os possíveis efeitos colaterais. Né? E como que a gente pode manejar e ir lidando com eles, porque nem sempre o efeito colateral vai permanecer. Por exemplo, falando de um caso de hoje, que acho que quando a gente fala de caso clínico fica bem legal. Um paciente me procurou ontem até pelo Instagram, né? Ele não é meu paciente ainda, mas ele me procurou dizendo que tinha ido ao psiquiatra, que tinha recebido uma medicação, mas que estava se sentindo muito mal. Mas ele não conseguia falar com o psiquiatra, não tinha acesso, né, a esse psiquiatra. Ou até conseguiu, mas não conseguiu nenhuma informação que ajudasse. Por que ele estava passando mal? Porque no início os antidepressivos, eles podem dar efeitos colaterais, tipo náusea, um pouco de tontura, de dor de cabeça. Isso tende a passar, isso tende a ser leve. Quando você não avisa o paciente sobre isso e ele não aceita que de repente isso pode acontecer, ele fica desorientado, porque fala, esse remédio está me fazendo mal. Se você diz, olha, talvez aconteça tais efeitos. Se acontecer, me liga, a gente vê o que faz, até para avaliar a intensidade desse efeito colateral. Às vezes até passar uma medicação sintomática, porque às vezes essa náusea, essa dor de cabeça são pontuais. E aí você contorna, né? Elas não necessariamente elas vão durar o tempo todo, às vezes elas aparecem e vão embora. E o outro problema é que às vezes o antidepressivo ele piora a ansiedade num primeiro momento, que é o que a gente chama de reação paradoxal. Então, o que acontece? Às vezes você está dando uma medicação para o paciente para melhorar aquele sintoma, aquele quadro, mas piora a princípio, né? Então, se você não souber manejar muito bem isso com o paciente, é como se fosse uma costura. Então, você fala, vou te dar essa medicação, aí você tem algumas estratégias, que é sempre começar da menor dose possível, devagar subindo, né? Então, começar devagar, subir devagar é uma coisa bem interessante de se fazer, eu gosto muito. Né? E aí, ao longo desse subir, você está ali próximo do paciente para, se aparecer algum efeito colateral, poder orientar e interromper, porque realmente é um efeito colateral muito ruim, ou prosseguir driblando de alguma outra maneira, tá? Então, assim, se o paciente não expor o medo, a incerteza ou até o efeito colateral que está atrapalhando ele, como é que faz? Se é ele que vai tomar, É. né? Eu fiz essa pergunta, Elisa, para você, especialmente por uma razão, digamos que eu estou representando aqui, né, as pessoas que estão nos assistindo e que são leigas, Sim, né, claro. no assunto. Por quê? Porque algumas pessoas, evidentemente, quando a gente procura um psiquiatra, nós já estamos numa situação de vulnerabilidade. Tem um Uhum, sofrimento aí, uhum. né? E às vezes, o que que acontece? O paciente fica encolhido perante o médico. Então, é Sim, meio que assim, o médico é que sabe, e aí o médico fala, às vezes a pessoa tem a dúvida, tem o medo, mas o doutor vai brigar, ou não dá uhum, abertura, sabe? E a uhum. pessoa não fala, e aí ela sai dali, tipo assim, olha, eu não gostei do médico, Não não vou entendi. tomar, não É, entendi, sabe? Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, entendeu? Se o sim. médico não está disposto a discutir com o paciente essas Uhum. questões, será que vale a pena o paciente ficar com esse médico? Aí depende do paciente, né? Porque tem paciente que também não gosta de discutir muito, né? Mas assim, eu posso te dizer que na minha prática ajuda muito. Tanto que a primeira consulta, normalmente eu reservo 2 horas, que é difícil
porque dura muito tempo, mas assim, você vai desde entender se tá doente, se tem alguma coisa para tratar, e aí vem a parte 2, que é, então, vamos escolher a medicação, vamos discutir quanto ela custa, se você pode investir, o que que ela pode te dar, se você negocia ou não com aquele efeito colateral. Tudo isso tem que ser acertado. Às vezes o paciente já tomou outras, então é importante saber para você não repetir uma que já não deu certo, né? E em alguns casos, hoje em dia, existe um negócio que chama teste farmacogenético. Por quê? Você já ouviu dizer que às vezes a pessoa tomou, eu tomei o remédio tal e foi ótimo, maravilhoso, né? Aí a outra vai lá tomar o mesmo remédio e é uma experiência péssima. Por que que isso Essa eu não acontece? sabia. Tanto que tem vezes que você fala, nossa, esse remédio é ótimo e tal. Nossa, esse remédio pra mim foi péssimo. Então, assim, veja só como é difícil ser psiquiatra. Porque além da gente trabalhar muito nesse escuro, que é captar o que está acontecendo, se tem ou não tem doenças, você ainda precisa estimar ali no empirismo, que a gente chama, é quando você escolhe uma medicação porque você, aleatoriamente, né, do ponto de vista assim, tem várias para você escolher. Por que você escolhe a A e não escolhe a B? Né? Então você vai fazer lá, vou escolher a B porque eu gosto dela, eu acho que ela tem um bom efeito pela sua experiência clínica. Aí você vai lá e escolhe. Só que às vezes o paciente reage muito diferente do que você esperava. A maioria não, tá? A maioria tem algumas reações leves e depois reverte. Mas tem pacientes que têm reações colaterais muito ruins, com dose pequena, e que ficam aí com uma dificuldade de encontrar qual medicação vai cair bem naquele organismo. Então, hoje a gente faz o teste farmacogenético. O que que é o teste farmacogenético? Você coleta um material genético aqui pela mucosa da bochecha, leva para análise e aí isso faz um estudo genético das medicações que existem e como que aquela medicação se adapta no organismo daquela pessoa, naquele metabolismo, tá? É uma garantia? Não. Mas ajuda, porque às vezes você vê lá tal A, B e C em vermelho. Então você evita ir naquela, né? E você vê outras em verde. Então não dá uma garantia, mas dá alguma ideia daquele metabolismo que pode cair melhor para ele. Eu tenho tido boas experiências, assim, casos mais difíceis de manejar efeito colateral ou até falta de eficácia, de pedir esse estudo para poder fazer uma prescrição mais assertiva, mas não é barato. Então também não dá para sair pedindo para todo mundo, né? Mas Enfim, é uma opção, né? Para quem, se a é, pessoa pode, né? sim. Muito bem. Elisa, essa pergunta eu sei que ela foi um pouco difícil, mas foi muito esclarecedora, Uhum, né? Eu vou te provocar mais um pouco, é o seguinte, a hum, gente ouve dizer que os antidepressivos, eles podem causar efeitos colaterais, até falamos isso logo aqui na abertura, né? sim. Efeitos que são às vezes indesejáveis. Por exemplo, sedação, lentificação, Uhum. até uma certa indiferença também afetiva, né? Então, você poderia comentar como manejar esses efeitos? Tá. Bom, então acho que a gente já estava um pouco falando sobre isso, né? É, a questão do efeito colateral tem que ser manejada porque é um tratamento de mais a longo prazo, né? Existe essa questão genética, então, metabólica, vamos dizer assim, então tem que ser uma escolha criteriosa, tem que fazer uma história muito detalhada, se o paciente já tomou, tentar fazer ele lembrar quando tomou, por que tomou, o que que aconteceu, né? E aí sim fazer uma escolha. Mas como você falou, podem aparecer efeitos indesejáveis. Esses que você traz de sedação, lentificação e essa parte mais afetiva, que fica indiferente, eu prefiro comentar cada um, tá? Então, por quê? Tá. Porque, por exemplo, a sedação, ela pode ser boa. Aí você fala, Uhum. como uma sedação pode ser boa? Quando o paciente está muito ansioso, muito acelerado. Porque daí a sedação pode dar a ideia de que vai ficar sonolento, mas às vezes o termo sedação a gente usa para quando a pessoa está muito agitada e ansiosa, uma certa sedação vem para alinhar isso e modular um pouco, né? Então, quando o paciente está apático, sem energia,
e dormindo muito, aí a sedação não é legal. Mas se o Uhum. paciente tem insônia, um pouco de sedação vai bem, porque aí você já resolve também esse problema, né? Uhum. Quando você fala de lentificação normalmente é a própria depressão que dá. Lembra que na nossa live anterior a gente falou sobre isso? Sim, sim. Então, às vezes, a lentificação não é nem do remédio, às vezes a lentificação ainda é um sintoma da depressão, porque demora para o remédio fazer efeito. É no Uhum. mínimo 4 semanas, 6 semanas. Ainda vamos ter que fazer ajustes, talvez. Então, assim, não é algo que você toma hoje e amanhã você tá ótimo. Demora para atingir uma concentração no sangue e fazer efeito. Então, é mais complexo. Então, normalmente a lentificação, se ela já existia, ela vem do próprio quadro. Se não existir e apareceu, pode vir da sedação, né? Uhum. Pode vir porque tá dando muito sono e a pessoa fica mais lenta, mas não é um efeito colateral que é inteligente a gente manter. A sedação, para quem tem insônia, ok, podemos usar isso a nosso favor, né? Agora, a lentificação já não é algo que a gente quer, porque vai atrapalhar o paciente nas funções dele, né? E a indiferença afetiva, que é aquela coisa de, não consigo chorar. Já ouviu algum paciente falar, não tô tomando antidepressivo, não tô conseguindo chorar, né? Sim. Às vezes acontece de não ter muita reação, da pessoa ficar apática, assim, meio plana, né? O afeto fica Uhum. mais plano. Na minha visão, é um efeito colateral muito ruim, tá? E eu tento trocar de remédio, porque não são todos que causam isso. Então, às vezes, aquele remédio para aquela pessoa tá causando, e aí você tem outras moléculas que não necessariamente vão causar isso. Inclusive, recentemente lançaram uma que tem sido muito legal, porque ela age em vários receptores, e aí não tô vendo essa indiferença afetiva acontecer. Então, também tem isso, as moléculas vão melhorando, né, do ponto de Uhum. vista do efeito colateral. Então, acho que são esses os maiores aspectos, assim, e não sei se faltou algum ponto. Acho que eu falei, né, da lentificação, da Da sedação. sedação, lentificação. Ó, Uhum. mas tem mais aqui, viu? Ó. Não, claro, vamos lá. Hoje, vou te contar. Ó, ainda sobre efeitos colaterais. Tem Tá. mais algum que você acha, né, que você observa com frequência aí na sua clínica, né? E também o que que pode ser feito? Como que pode ser manejado esses efeitos que Sim. às vezes são indesejáveis? Eu acho que os dois principais que eu mais ouço, assim, que dá mais trabalho, no sentido de acontecerem com mais frequência, é ganho de peso e questão de libido, tá? Uhum, De ou diminuição da libido ou postergar a ejaculação, o orgasmo, não conseguir ter um orgasmo, que são efeitos colaterais bem ruins, né? Pensando numa medicação que você vai tomar por 6 meses, um ano, dependendo, né? Pode até ser mais. Então, são tão presentes, né? Mas nem sempre, nem com todos os antidepressivos. Então, a gente tem alguns antidepressivos que a gente sabe que aumentam o peso, mas veja, às vezes o ganho de peso é bom. Se é por exemplo, uma pessoa muito magra que não tá comendo, é bom que você se beneficie do aumento de apetite e a pessoa ganhe peso, né? Agora, se a uhum, pessoa não quer, ela já tá, né, nessa questão de, ou às vezes já tá com aumento de peso, ou não quer ganhar peso, aí a gente tem alguns que são mais seguros para isso, né? E a gente uhum, não pode esquecer também que a pessoa pode melhorar a dieta, a atividade física, sabendo às vezes que ela vai ter um ganho de 2, 3 quilos, que é inevitável, de repente, ela pode fazer coisas para evitar esse ganho apenas, né? Então, sempre trabalho isso, atividade física, a reeducação alimentar, medidas alternativas para aliviar esse efeito colateral. Em relação à libido, depende de cada organismo. Tem paciente que não se queixa, tem paciente que se queixa muito. De novo, tem medicações, as mais modernas têm trabalhado em tentar diminuir esse efeito colateral, que realmente é muito ruim, mas às vezes você precisa usar uma medicação numa dose mais alta, o quadro está mais difícil de responder. E eu converso muito com os pacientes assim, olha, nesse momento a prioridade é melhorar o quadro. Quando a gente melhorar, a gente volta a falar da libido e vamos tentar buscar uma saída para isso. Porque às vezes você não pode ficar, ele não tem libido, mas bom, não come, não dorme, não sai da cama,
não tem nada, né? Mas a libido, entendeu? Então, assim, como tudo na medicina, é custo-benefício, né? Mas se é um paciente que tá já recuperado, tá assintomático já, e vai ter que tomar por mais um tempo, aí sim, temos que ir atrás. Uma outra coisa legal de fazer, quando o paciente tem um parceiro, uma parceira, enfim, de conversar, né? De falar, olha, nessa fase da vida eu vou estar com uma libido menor. Tem várias estratégias, né, nessa área que o casal pode adotar, se existir o casal, né, para driblar, porque a libido às vezes ela pode ser construída, ela pode ser contornada, não ter, né, e ter é algo que passa muito pelo subjetivo também, né, não é só uma questão química. Então, às vezes diminui a parte química, mas você pode investir mais na parte subjetiva e resgatar pelo menos parte dela, vamos dizer assim. Né? Nesse sentido aí, uma terapia, uma análise, aí cai bem, né? Para ajudar a Cai pessoa a muito ter bem. mais flexibilidade, né? Porque, Isso. enfim, muito interessante. Eu também acho interessante você comentar isso, Elisa. Até vou comentar um caso Claro. que eu conheci um pouco de perto. Você imagina, vamos imaginar aqui o seguinte cenário, né? Você tem um casal jovem, recém-casados, né? Que Uhum. estão ali no início do casamento, precisa fazer um tratamento desse, vai ao médico, né? Ao psiquiatra, o que te provoquei aqui, tem Uhum. um pé na realidade, né? Sim. No caso concreto. E aí o psiquiatra passou uma medicação X, e a pessoa ficou assim, prostrada, né? Uhum. Aí não, vamos parar isso aqui, né? Vamos procurar uma outra alternativa. E aí encontra um psiquiatra que fala isso aí que você falou, né? Então, mas Vamos veja, ver aqui o que que é mais interessante, ver o que que é legal, qual é o momento da vida que vocês estão. Você está entendendo? tudo isso. Mas sabe o que acontece? Às vezes, nesse caso que você está contando, a pessoa parou e buscou outro psiquiatra. Mas a gente não pode Uhum. esquecer que muitas vezes a pessoa para e não volta mais por um tempo. E nisso ela pode adoecer, perder o emprego, vir uma ideação suicida, uma coisa mais grave. Então, assim, é por isso que eu falo, a primeira consulta, ela define tudo praticamente, porque se você orientar e o paciente estiver de acordo, você tem grande chance de ter adesão e ter um bom tratamento. Se não, complicado. É. Muito E é por complicado. isso, Elisa, que durante toda essa live você vê, eu tô te provocando em situações que são um pouco complicadas, porque exatamente por esse ponto que você falou. Às vezes a pessoa reuniu todas as coragens que ela tinha, como você falou na nossa live Inteira. anterior. Às vezes a pessoa tem já o preconceito, tem Uhum. vergonha de procurar um psiquiatra. Aí ela reuniu todas as suas forças, sua coragem, falou: vou lá. Aí quando chega, como a pessoa. Um dia eu ouvi falar o seguinte: a pessoa nem olhou na cara, passou aqui um remédio e tchau. Não dá. Aí a pessoa. E aí fala o seguinte: olha, eu, psiquiatra, né? Nunca mais. Então, às vezes, a pessoa, como em qualquer médico, qualquer especialidade, às vezes não é bom você. Exato. Não rolou a química, você viu que não foi legal, não foi bom. Não é todos que são assim. Procura aquele profissional que você vê que bateu, né? Que rolou ali, bacana, estamos de acordo, consegue dialogar. Ó, isso aqui não deu, não é legal, vamos procurar uma outra alternativa, um outro caminho, né? É. Por isso que eu acho legal você estar falando isso. Sim, sabe qual que é o problema? Por exemplo, se você tiver uma gastrite que queimar seu estômago todo dia, você pode ir num gastro, não gostar desse gastro, e depois você vai se organizar para ir em outro. Eu não entendo muito bem, né? Mas assim, talvez que seja mais impalpável, não sei, né? Tem aquela coisa da falta de informação, de achar que é frescura e tal, tal, tal. Aí a pessoa não procura, às vezes, outro psiquiatra. Ela já define que então não quer aquilo, né? É. Ah, não adianta mesmo. É, Eu sabia que esse negócio não funcionava, né? Que não adiantava nada. Então, não é é. assim, né? Então, por isso da nossa live, né? Se por um acaso acontecer isso, procure outro.
que faça diferente, né? Sim, eu achei muito interessante, Elisa, você falar isso, né? Uhum. Procura outro que vai dar legal, né? Que é igual Sim, você porque falou. tem gente que não gosta de explicação e quer pegar a receita e tomar e pronto, acabou e lida bem, tudo bem. Aí esse mais compacto, né, que não olha direito na cara, pode ser que dê certo, né? Mas quando se faz desse jeito que eu tô te falando, de explicar e tal, é muito maior a chance de dar certo, né? E como eu quero que dê certo para os pacientes que me procuram para se tratarem, tem que passar por aí, né? E é para melhorar a vida e não para inviabilizar a vida, né? Não é para parar, vamos dizer Não. assim. Óbvio que você pode ter um efeito ou outro que você vai ter que lidar, entendeu? Às vezes tem, Sim. entendeu? Que dá para lidar e tal, e você tolera aquilo porque faz parte, como, por exemplo, uma quimioterapia que causa náuseas e vômitos, e o paciente tolera aquilo porque ele entende que ele precisa passar por aquele tratamento, né? Sim. Então, assim, no caso da psiquiatria, como é um tratamento mais a longo prazo, ele vai tolerar certas coisas, outras não. Então, cabe o psiquiatra ir atrás da medicação que combina com aquele metabolismo, organismo e que dá para tomar pelo período que a gente quer que o paciente tome. Tá? Muito bacana, Elisa. Muito bom você falar isso. E Elisa, e é o seguinte, então como que funciona esse tratamento, né? O paciente tem que tomar o remédio para sempre, você já tocou mais ou menos, mas eu queria que você É, puxasse um pouquinho mais. Vai ficar viciado, antidepressivo, vicia, como é que é isso? tá. E aí acho que vale também incluir um pouco dos calmantes, porque o tratamento da depressão, da depressão unipolar e da ansiedade se dá muito com o antidepressivo barra também calmantes, que são os temidos tarja preta, né? Então, acho que vale a pena Uhum, eu falar um pouco deles. E tem por favor. outros também que vêm aí, secundário, terciário e tal, mas eu vou, para não complicar muito, vou falar dos antidepressivos e dos calmantes, que são os mais comuns. Então, assim, falando da medicação em si, né? São vários fatores que vão influenciar no tempo, tá? Então, assim, se é um caso de diagnóstico recente, tá? Então, acabou de abrir, não tem muito tempo que começou o adoecimento. É um primeiro episódio, então, assim, tá naquele primeiro momento do aparecimento da doença. E você começa a medicar com uma dose baixa, o paciente responde bem, né? Então, um caso que evolui bem, você pode considerar 6 meses, tá? Uhum, E também um fator importante é saber se existe história na família, porque quando existe história na família, a gente não é garantia também, tá? Mas assim, são maneiras de você se guiar. Então, a uhum, depressão unipolar, ela tem uma influência mais ou menos de 40% na questão genética, tá? E a depressão bipolar tem mais ou menos 70% de influência genética. Então, é importante você considerar como é que esse paciente responde e também como é que é o histórico familiar dele, até para você se guiar. Será que é uma bipolar ou uma unipolar? Porque às vezes você não tem como saber na hora, né? Então, uhum, se tem história na família, você pode até assumir que é uma unipolar, mas você tem que ficar de olho, porque tem mais uhum, chance, como a bipolar tem mais influência genética, tem mais chance de ser bipolar. E aí o uhum, tratamento muda totalmente. Então é importante esse histórico e aí ver que momento o paciente está. Ele é um paciente que já está há anos doente, ele vai ter que tomar por um tempo diferente daquele que acabou de adoecer. Quantos uhum. antidepressivos ele já tomou durante a vida dele de maneira correta? Então tudo isso influencia. Mas para ficar mais resumido, se é um paciente que chegou recentemente, de uma abertura recente e já está sendo medicado, mínimo 6 meses, tá? Uhum, Aí você pode, o psiquiatra normalmente tira a medicação, acompanha mais um tempo até chegar da alta, tá? uhum, Mas se é um paciente que já não respondeu tão bem, você teve que ajustar a dose ou trocar porque você teve um efeito colateral, aí esse tempo vai se estendendo. Porque você precisa de pelo menos 6 meses estável, ou seja, assintomático. O paciente tem uhum, que ir lá e falar, olha, eu tô super bem, ou ter algum sintoma colateral contornável, mas do ponto de vista da depressão, ele tem que estar assintomático para você contar essa estabilidade, vamos dizer assim. Então, não é um uhum. tratamento curto, né? De 2 semanas, de um mês. É no mínimo 6.
E podendo se sim. estender mais, até que pode chegar no momento que o paciente já tirou a medicação e colocou várias vezes. Ele teve, 4 vezes o episódio depressivo, que a gente chama de recaída. Quando Uhum, mesmo tem a recaída, porque isso também tem que ser feito diagnóstico de recaída, porque às vezes não é, sim, né? Isso é um outro vocabulário popular. Estou tendo uma recaída, mas você vai ver a pessoa só tá triste. sim. Ou só tá preocupada com alguma coisa. Não é uma recaída. Então, quem vai dizer se é ou não é uma recaída é o psiquiatra, tá? Porque mesmo Sim. assim a gente tem que prestar atenção, porque senão a gente se engana. Então, quando você tem várias recaídas muito próximas à descontinuação da medicação, aí é custo-benefício. Às vezes vale mais a pena você sentar com esse paciente e avaliar o quanto que está custando interromper a medicação e recair versus o quanto custaria ele só tomar essa medicação mais a longo prazo. Então, tem Uhum, alguns casos que o paciente vai tomar, vai assumir tomar por um longo período, porque ele, toda vez que tira, ele tem uma piora importante e aí não fica interessante. Mas uhum, veja, essa é a última opção. uhum. É a última das últimas opções, né? Tem um monte de coisa para fazer antes de assumir que vai se tomar para sempre. E aí, vale lembrar que eu falei que eu ia falar do antidepressivo, né? E aí tem os calmantes. Que você Uhum. falou, acho que na sua pergunta você perguntou sobre dependência, né? Sobre Sim, vício, sim, né? sim. Então, assim, Causa vício, né? o antidepressivo ele não vicia, tá? O que é viciar? É quando a medicação vai lá no cérebro e atua de uma tal maneira que, se você parar de tomar aquela medicação, você sente falta dela, ou seja, abstinência. Uhum, E se você tomar sempre, ela pode gerar resistência, ou seja, aquela dose não funciona mais, você precisa cada vez de doses maiores, tá? Os antidepressivos não têm essa característica. Então, se você tomar 1 ano, 2, 3, 4 anos do antidepressivo, ele não vai te causar essas características de dependência, de vício. O que uhum, pode acontecer é que você tem que tomar de um jeito certo, tirar de um jeito certo, então não é de qualquer jeito. Por isso é uma medicação controlada. Você só consegue comprar na uhum. farmácia se você tiver um médico, teoricamente deveria ter um médico te acompanhando, tá? Sim. Mas é diferente de causar um vício. Então, quando você tira o antidepressivo, você assume que aquele caso está tratado, e se esse paciente voltar, ele teve uma recaída. Então, isso vai Uhum, acontecer mais para frente. uhum, Tá? No caso do vício, um dia sem tomar, o paciente já pode se sentir mal. uhum. Pouco tempo após a descontinuação, você já nota os sintomas de abstinência. Quem vicia? Normalmente, a gente fala os tarja preta, né? Que são Uhum, aquelas caixinhas que vêm com a tarja preta. Tudo bem, eles podem causar esse padrão de dependência, mas é importante lembrar que às vezes eles são essenciais. Por uhum, isso que o psiquiatra, quando vai passar um tarja preta, ele vai conversar, né, sobre o que essa medicação causa, se a paciente sumir, o que pode acontecer se ele ficar conseguindo receita por aí e tudo mais. Mas às vezes você precisa de um calmante, porque o antidepressivo vai demorar 2 semanas para o paciente aliviar aquele sintoma e ainda pode piorar. E aí você faz sim. o que com o paciente? Ele fica passando mal? E aí vem o calmante, que age de maneira pontual, alivia o sintoma da ansiedade, porque o calmante é ótimo para ansiedade, é maravilhoso. Calmantes, né? Que são os benzodiazepínicos. Mas eles não podem ser tomados de qualquer jeito, porque eles causam dependência em médio e longo prazo. Então, a orientação geral é assim: não tenham medo dos calmantes se eles estiverem sendo prescritos por um psiquiatra que te explica tudo e que está junto com você no começo, no meio e no fim. Aí não precisa ter medo. Mas se você for tomar por conta, achar que tá se tratando de alguma coisa só com calmante, ficar pedindo receita, e, sei lá, onde conseguir, aí realmente você pode ter medo, porque tem muitos casos de uso inadequado de calmantes e de dependências gravíssimas não só de calmantes, mas estou falando dos calmantes porque a gente usa nesse Sim. tratamento, né? Elisa, nós temos um pouquinho só de tempo para abrir aqui os comentários, mas me veio aqui Claro. algo durante que você estava falando. Então, quer dizer assim, nada de ficar tomando remédio por conta própria e nem também estou fazendo o tratamento, tá indo super legal, eu acho que estou numa vibe, numa boa, e paro
não vou nunca mais no psiquiatra. É perigo? Perigosíssimo. É melhor não ter feito nada, talvez. Porque, assim, na medida que você escolhe uma medicação, você vai agir a nível cerebral. Você vai criar uma concentração dessa medicação no seu sangue. Então, você interromper do jeito que não é o recomendado pode causar piora do quadro, recaída, cronicidade, efeitos rebote, né? Não é legal. E qual que foi a outra questão que você falou? Ah, sem Toma por conta. receita. Não, não pode, tanto que toda medicação psiquiátrica é de uso controlado. Por quê? Será? Porque precisa de um controle. Então, eu te faço a pergunta porque, de repente, é o seguinte: imagina que eu tomo medicação, faço tratamento com você. Tô me dando super bem. De repente, minha esposa fala o seguinte: ah, eu vou tomar também. Você tá tomando, então, conheço um amigo, me dá, tal. Nossa, isso é um crime, eu diria. É um crime. Porque, de novo, cada organismo, um organismo, se você der um antidepressivo para alguém que não tá deprimido, vai ser a pior experiência do mundo para aquela pessoa. Né? Tem um jeito certo de colocar, de tirar, de manejar efeito colateral, quer dizer, nem é os psiquiatras que estão aqui do outro lado fazendo esse papel. Às vezes a gente tem dificuldades enormes, tem que fazer discussão de caso e avaliar e estudar, é complexo. Que dirá quem não tá sabendo, né? Então, é muito perigoso, não façam isso. Já chegou aqui uma pergunta, olha. Tomar um ansiolítico que um clínico geral receitou no caso. O que você me diz? A Daiane que perguntou. Olha, eu tenho vários colegas clínicos gerais que são excelentes, então é difícil a gente generalizar. Teoricamente, todo médico passou pela especialidade de psiquiatria em algum momento da medicina e pode, por conta, se interessar. Por exemplo, um dia desse que eu levei a minha mãe para fazer um exame e o radiologista falou que estava estudando questão de sono, porque ele vê muitos pacientes com insônia, às vezes ele quer saber mais. Então, assim, o problema não é o clínico geral. O problema talvez seja o quanto aquele profissional está capacitado para prescrever aquela medicação. Então, se for um clínico geral que está atualizado, estuda e sabe, por que não? Só que a maioria não, porque não, assim, eu como psiquiatra também deixei de estudar as coisas da clínica. Tive na faculdade, mas assim, hoje você me falar, vai para um pronto-socorro, não sei se eu vou sozinha, não, Então, né? Porque a gente precisa estar se atualizando, estudando e praticando. Então, o problema, às vezes, de pegar o remédio de um ginecologista, de um clínico geral, de alguma outra especialidade, é o quanto que você está seguro que aquele médico dá conta daquela prescrição. uhum. Né? Então, você pode pegar, você pode até começar e depois marca um psiquiatra para tirar a dúvida. Né? Como você falou, Elise, ainda agora mesmo, e na outra live também você falou isso, né? O mercado dos medicamentos, os tratamentos, vamos dizer assim, é, Uhum. estão acontecendo o tempo todo e, como você até mesmo falou, né? Médico de outra especialidade ter pernas para acompanhar tudo isso, É então, difícil, né? Tem que querer muito. olha outra pergunta. Antidepressivo pode causar algum prejuízo na gravidez? Sim, então, a gravidez é um caso à parte, porque tem milhões de estudos para tentar guiar melhor essa prescrição. Tem algumas medicações que a gente tem mais segurança, porque quando faz os estudos e compara, não causa nada além do que era esperado dentro das estatísticas normais. Mas tem medicações que não podem ser tomadas na gestação, não são só antidepressivos, né? Uma série de medicações não podem ser tomadas. Então, quando a mulher quer engravidar e ela está em tratamento aqui comigo, a gente sempre discute esse momento de engravidar e se é possível tirar a medicação para que ela engravide, ou se não é, qual estratégia pode ser utilizada para manejar, porque gestante é sempre um capítulozinho lá de medicações totalmente à parte, assim como idosos, crianças, é tudo diferente. Né? Então, se você engravidar e estiver tomando medicação, qualquer uma, é bom procurar ou ginecologista, ou se for medicação psiquiátrica, o psiquiatra para discutir custo-benefício. Porque também não pode parar do nada, né? Nada de Dependendo da parar medicação. por conta, né, Lisa? Tem algumas que a gente acaba interrompendo imediatamente, né? Mas aí, por exemplo, se for um anticonvulsivante,
que não pode ser tomado na gestação porque vai dar uma anomalia, às vezes você tem que internar o paciente, porque na hora que você interrompe do nada, esse paciente convulsiona, né? Então, assim, ninguém melhor que o psiquiatra para te dizer como fazer. Até para interromper, é bom que o psiquiatra esteja ali, porque é um processo que tem que ter um jeito, né? Sim, muito bom, Elisa. Olha, excelente. Olha uma outra pergunta. Eu vou fazer algumas e aí Tá, você, tá bom? tá, Então, uma primeira. Antidepressivo tem que ser tomado sempre no mesmo horário? É uma. A outra tá. aqui, olha. Transtorno de personalidade pode ser beneficiado com medicamentos? Até você falou que de repente teria que ser uma live à parte, né? Mas fica à vontade, viu? Tá. Olha a outra. Os remédios à base de cannabis ou cannabis, não sei, em que casos podem ajudar? Pode Tá, ficar à então vontade. calma. Senão eu vou esquecer. Qual que era a primeira? Se tem que tomar sempre no mesmo horário. Ah, então, quanto mais certinho for, menos vai variar aquela concentração da medicação no sangue, porque o efeito da medicação depende da estabilidade daquela dose no sangue. Então, se você toma um dia meio-dia, outro dia às 3 da tarde, outro dia às 8 da noite, o que acontece com a concentração no sangue? Sobe e desce. Então, uma hora você tem melhora, depois piora. Então, não é legal. Então, quanto mais certinho tiver o horário, melhor. Mas também não precisa virar uma paranoia, né? Uhum. Sendo variações pequenas e não constantes, tudo bem. O que mais? Tinha a Transtorno de do. personalidade, medicação. Então, transtorno de personalidade. É muito comum que num transtorno de personalidade a pessoa tenha a comorbidade da depressão, a comorbidade da ansiedade ou dentre outras associações. Então, às vezes a pessoa tem o transtorno de personalidade, deprime ou vai para uma dependência química e aí então você vai precisar manejar. Mas se você tiver só o transtorno de personalidade sem esse agravamento, análise. Porque se você medicar um sintoma que vem só da questão da personalidade, o que você vai fazer? Você vai tapar o sol com a peneira. Entendeu? E aí a pessoa vai ficar dependendo daquele remédio para não ter aquele sintoma. Então, o Uhum. remédio no transtorno de personalidade sozinho, só se tiver uma insônia pontual, alguma coisa que esteja atrapalhando, mas assim, é melhor evitar, porque até a insônia, às vezes, vai se resolver na análise, né? Perfeito. Agora, se tem uma depressão, uma ansiedade junto, diagnosticada, aí vale a pena medicar, porque evita que piore enfim, a pessoa até vai progredindo na análise também para tratar o transtorno de personalidade. Que Ótimo. seriam as neuroses, né? Porque quando a gente fala de transtorno de personalidade, é uma palavra que vem muito de códigos, né? Mas, assim, para os psicanalistas que estão assistindo, a gente é uma equivalência, né, da parte de neuroses, vamos dizer assim. Tá ótimo. Olha, e aí os remédios à base de cannabis ou cannabis? Cannabis. Então, Cannabis. Em que a casos podem ajudar? Então, lá fora tem um monte de estudo, já usa o canabidiol há muito tempo, né? Agora no Brasil foi autorizado, então tá tudo muito no começo. Pelo que eu já vi e ando estudando, mas assim, são coisas que eu tenho pouca prática nesse momento para afirmar, porque faz pouco tempo que tá liberado e enfim. Mas eles podem ajudar, essa medicação pode ajudar tanto para fazer o paciente dormir bem, sem a necessidade de um tarja preta, por exemplo, que necessariamente vai causar um monte de outros problemas, como pontualmente numa crise de angústia muito insuportável, principalmente nessa linha calmante. E aí Sim. é importante lembrar que o canabidiol não é a maconha, tá? Uhum. O canabidiol é uma parte do cannabis, somente aquela que vai ter efeito terapêutico e ganho, né, pro paciente quando bem indicado. Que é diferente da maconha, que vem com THC, com uma série de consequências do THC que a gente sabe que são prejudiciais. Então não é a mesma coisa, tá? Sim. Elisa, o ideal é a psicóloga encaminhar para o psiquiatra ou posso ir sozinha ao psiquiatra? Quem pergunta é a advogada Nina.
não só pode, como deve vir sozinha. Porque, vamos lá, quando o psicólogo ou psicanalista notar que existe uma necessidade de ir ao psiquiatra, provavelmente isso começou já há algum tempo. Então, Uhum. quem realmente pode buscar ajuda primeiro é o paciente. Se ele se sentir estranho e quiser uma avaliação ou tiver alguma questão, ele pode ir direto. Agora, se ele não foi passando, e aí chegou ao ponto do psicólogo ou do psicanalista notar que precisa, é porque já está um pouco mais caminhando, né? Então, o Uhum. ideal é que se chegasse sozinho, porque seria o quanto Uhum. antes, né? Mas às vezes acontece de passar desapercebido e tem todas as questões que a gente já falou, né? Então aí vai, mas não tem essa regra. Qualquer pessoa pode marcar uma consulta psiquiátrica e não necessariamente sairá com uma medicação, né? Pronto, né? Não tem, pode ir tranquilo. Elisa, é o seguinte, a gente tem aqui alguns minutinhos, mas pode ser que o Instagram, né? É, eu sei, ele dá Então, uma cortada total, né? olha, mas assim, papo muito legal, muito bom, muito esclarecedor. Eu agradeço muito quem nos acompanhou até agora, né? A gente ficou aqui numa média, o pessoal gostou, né? Porque ficou aqui, não saiu. Muito obrigado, tá bom? Tem o Imagina. Instagram, tem o Instagram da doutora Elisa, sigam ela lá, né? Ela está sempre postando textos que são esclarecedores, numa linguagem acessível, Uhum. como ela falou também, se você precisar acessá-la por meio lá do direct, né, para uma Sim. consulta, para marcar, fique muito à vontade, tá bom? E também a você, Elisa, eu agradeço muito pela parceria Imagina. nessa live e fique à vontade para fazer suas considerações. Acho que as considerações finais é assim, tudo que tiver envolvendo saúde mental, o psiquiatra pode ser uma ótima alternativa para ajudar, orientar, medicar, não medicar, tratar questões até com família, né? Assim, dificuldade de assumir, ter aquele problema, enfim, a gente ajuda no todo que envolve esse tratamento. Então, eu acho que fica aqui a minha mensagem de cada um que não estiver bem, ficar responsável por não estar bem e também por buscar um caminho para estar, se assim quiser, né? E é isso, eu acho que deu para a gente falar um pouco sobre medicação e tirar um pouco desse estigma, né, de que é para sempre, de que todos viciam, de que os colaterais são muito ruins. E lembrar que cada caso é um caso, cada organismo é um organismo. E a escolha do profissional que vai medicar é algo que precisa ter atenção, confiança, né? Então, é uma escolha que às vezes demanda mesmo mais energia, mais, enfim, mais dedicação, mas que é essencial, né? Tá ótimo, então, e eu desejo boa saúde mental para todos e uma boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.